Olá pessoal, bem-vindos! Então vamos continuar aqui nosso tutorial de como criar um Genius com C#. A gente já fez o design desse formulário, né? Então eu vou dar um F7 aqui no teclado pra gente abrir a nossa janela de código, né? Nossa janela CS, que é o C#. E aqui dentro da classe do nosso formulário vamos criar algumas variáveis globais. Primeiro eu vou criar a nossa lista. É uma lista do tipo string. Como eu tinha dito para vocês na explicação, essa lista ela vai guardar pra gente a sequência de cores que o computador vai sorteando pra gente aleatoriamente, e ela é do tipo string porque ela vai armazenar aquelas tags que a gente tinha colocado nas picture box, né? RGB e Y. Então é por isso que ela é do tipo string e vai ser através delas que a gente vai saber qual é a cor que vai piscar. A gente também vai precisar de uma lista para o jogador, porque vai sendo armazenado dentro dessa lista que a gente vai colocar a sequência que o jogador está fazendo. Então, no código a gente vai poder comparar se essas listas têm elementos iguais em seus respectivos índices. Então, se essa comparação for verdadeira, o jogador está acertando a sequência, né? Se, por exemplo, na posição 0 dessa lista tiver o mesmo conteúdo da posição 0 dessa lista aqui, da sequência de cores, então o jogador acertou a primeira cor. Se não, ele já errou e a gente manda a mensagem de que o jogo terminou, certo? Então por isso a gente precisa ter essas duas listas. A gente então pode ter aqui como inteiro o lista index, que vai ser o índice das listas, para a gente sempre estar verificando de uma forma dinâmica qual é o index dessas listas. E aqui, aproveitando, vamos fazer também a variável de pontos, que vai armazenar os pontos do jogador. Vou também colocar aqui uma variável constante, então não é variável, é uma constante, do tipo float. O nome dela vai ser brilho, e ela vai iniciar em 0.7f, que vai ser a intensidade do brilho que a gente vai deixar configurado para piscar as cores. Vou criar aqui também uma string que vai guardar a cor atual que ou a sequência sorteou ou o jogador clicou, e vai ser através dela que a gente vai poder gerenciar qual cor vai piscar na tela. Eu também vou criar um vetor de string chamado cores, e como vocês devem imaginar, ele vai armazenar pra gente as cores que a gente vai poder sortear aleatoriamente. Então vai ser através desse vetor que a gente vai sortear alguma cor para piscar lá no nosso formulário através dessas letras, né, que correspondem às tags que a gente criou. Também vou criar uma variável do tipo bool aqui, chamado pode jogar, para a gente sempre estar gerenciando quando o jogador vai poder clicar nas picture box ou não, porque enquanto as cores estão sendo mostradas pelo computador, a sequência, o jogador não pode sair clicando, né? Ele só vai poder clicar quando a sequência já terminar de ser mostrada. Então quem vai gerenciar isso pra gente é esse bool aqui. Eu também vou instanciar a classe random já aqui na nossa própria classe aqui já do formulário. Já vou deixar aqui instanciado um objeto RDN da classe random. E vou agora fazer referência a duas bibliotecas que a gente vai precisar utilizar. Então eu vou usar aqui o using system.media. Então, através desse namespace aqui, eu vou poder acessar uma classe de sound player. Através dela eu vou poder executar esses sons aqui, ó, que eu importei. Então, por isso que eu estou fazendo referência a esse namespace. E vou também fazer referência a este namespace aqui, system. Aqui, esse namespace aqui, mais específico, ele vai ter pra gente um método estático chamado sleep, que eu vou querer usar aqui, para ele fazer uma espécie de espera no nosso código, tá certo? Então, para as cores, na hora que estiverem piscando, não piscarem todas juntas, e elas terem um tempinho para piscar, né? Por exemplo, primeiro pisco vermelho, dá um tempo, e depois pisco azul, por exemplo. Então, para dar esse tempo, esse time entre essas duas piscadelas, eu quero utilizar o método estático sleep, que está dentro desse namespace aqui, por isso que eu estou fazendo referência a ele. Tá certo? Então vamos começar aqui a codificar. Pelo visto essas vão ser as nossas variáveis. Eu quero criar também aqui um vetor que vai guardar os meus áudios, né? Então antes que eu me esqueça, esse vetor vai ser do tipo sound player. Eu só posso ter acesso ao sound player porque eu fiz a referência aqui ao system media. Como ele é um vetor, né? Eu vou colocar aqui o nome dele de áudios. E aqui dentro, já na inicialização do vetor, eu vou fazer as instanciações dessa classe. Eu vou colocar dentro do método construtor
já dessa classe, Sound Player, quais são os áudios que eu quero ter. Então, eu quero ter aqui, através do caminho das propriedades, recursos, e eu quero o BIP01, que é aqui, ó, como vocês podem ver. E eu posso copiar esse fragmento de código aqui. E eu vou ter o BIP02, vou na linha de baixo para não ficar tudo tão junto, o BIP03 e o BIP04. Então, aqui dentro desse... Opa, fiz caquinho aqui, peraí. É New Sound Player, eu tenho que fazer isso aqui como uma chamada de método construtor aqui da classe Sound Player. Então, peraí, calma aí. Vamos arrumar então aqui a caca feita. Bom, agora sim tá certo. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um vetor, né? Esse vetor aqui é do tipo Sound Player. E eu tô criando aqui as instâncias que carregam no método construtor todos os áudios que eu importei aqui para as propriedades. Nunca esqueça da vírgula na hora que você está inicializando um vetor, isso é muito importante, né? Senão ele fica dando erro. E tá aqui, certo? O que a gente fez aqui, ó, é como se tivesse feito com o new random, tá? Que é o método construtor da classe random. Eu posso passar aqui como argumento alguma coisa que eu queira de inicialização. E eu fiz isso aqui para construir o meu vetor de áudios. Eu instanciei vários construtores desse Sound Player e colocando como argumento do método construtor o áudio que eu quero guardar nessas posições do vetor. Foi isso que eu fiz, tá? Caso não tenha ficado muito claro. Bom, vamos agora criar o nosso primeiro método, que ele vai fazer a nossa Picture Box dar uma piscada. Então, né, nesse método a gente vai precisar que a Picture Box dê uma piscada para uma cor mais clara, depois reproduza um desses áudios e depois volte a ficar a cor que ela era inicialmente, certo? Então, vamos criar aqui um método private sem retorno, o nome é mostrar cor. Deixa eu só arrumar aqui a assinatura do método, mostrar cor. E eu vou passar aqui como parâmetro. Primeiro, a Picture Box, que eu quero piscar. O nome dela vai ser pic. Eu quero também ter um tipo color aqui, que vai ser a cor clara. Também a cor escura. E o Sound Player, que vai ser o áudio, né? Então, o som. Isso aqui é muito simples de pensar, né? Eu preciso da Picture Box para saber qual da Picture Box ali eu vou piscar, qual é a cor clara, qual é a cor escura, para ela voltar a ser a cor que ela era antes, e o som. Então, é só fazer aqui na ordem, né? Então, pic.backcolor, eu quero mudar a propriedade backcolor da minha Picture Box. Ela vai ser a cor clara. Depois ela vai reproduzir um áudio, então o que eu faço aqui? Eu pego e faço som.play, tá? Esse método aqui é para executar o áudio. E depois eu dou uma espera para piscar a próxima cor. Para isso eu utilizo o application.doEvents. E aí eu utilizo a classe daquele namespace que eu referenciei, que tem aqui para mim o meu método estático sleep. E aqui dentro eu deixo o tempo de espera em milissegundos. Eu vou deixar 850, foi um tempo legal, mas se você quiser mudar, você pode. E aí eu vou fazer com que a Picture Box volte, né, o backcolor dela a ser a cor escura. Então eu escolho aqui cor escura. Tá certo? É só isso que o nosso método de mostrar cor vai fazer, só que até então ele precisa desses parâmetros para funcionar corretamente. Para isso, eu preciso especificar para ele qual é a Picture Box que eu estou querendo alterar a cor e reproduzir o som. Então, a gente vai ter que criar um método para procurar essa Picture Box para ver qual é a Picture Box correta para fazer essas alterações, tá bom? Só que isso a gente vai fazer já no próximo vídeo, então vai lá assistir a continuação. Até lá!